Bom dia a todos. Em nome da Comex Bauru, agradecemos a presença de todos, o apoio de todos aí da nossa comissão, pessoal lá de São Paulo, enfim. Hoje nós, então, estaremos dando sequência naquela apresentação que começamos na outra semana. Já aproveito, antes que eu me esqueça, nós vamos ter aqui, para quem é de Bauru, vamos ter a oportunidade de fazer rodas de conversa a respeito dos temas que a gente está tratando. Essas rodas de conversa, elas não serão formais, nem apresentações teóricas. Elas serão um círculo, né? Nós vamos nos posicionar em círculo e tirar dúvidas sobre as práticas que a gente tiver feito em casa, e também vamos poder fazer práticas em grupo aqui, presencialmente, tirando dúvidas. Hoje também, hoje é um formato um pouco diferente, nós vamos ter 1 hora só com a minha apresentação, sendo que a gente pretende falar a parte mais teórica em 30 minutos, depois abrir para as perguntas. Então vai ser mais interessante que a da nossa semana anterior, lá que nós não tivemos tempo para abrir para as dúvidas, para as perguntas. Tá? Então, hoje nós vamos poder aprofundar um pouco mais. Eu posicionei esse slide aqui para a gente poder rapidamente recapitular aquilo que nós já falamos na passada, tá? Só para a gente retomar o tema e partir de um ponto mais firme, né? Recapitulando o que a gente já... Então, estávamos nos perguntando, é um curso de autoconhecimento, então nós nos perguntamos quem somos nós. E na apresentação anterior estávamos dizendo justamente sobre essas 3 dimensões que compõem a natureza humana. A primeira dimensão, o corpo, o biológico, que corresponde ao nosso corpo, o psicológico, que corresponde à dimensão da nossa mente, dos nossos pensamentos, das nossas emoções, tudo aquilo que povoa a nossa mente no dia a dia, durante o dia e durante a noite. Os nossos dizem que se uma pessoa quiser se conhecer muito sinceramente, para ela observar os sonhos. Os sonhos mostram muito do que nós somos, enquanto não temos o filtro da censura, o filtro da moral, o filtro da personalidade. Então, nos nossos sonhos, a gente conhece muitos aspectos de nós mesmos que não são visíveis no dia a dia. E outro momento de nós nos conhecermos bem também é quando nós somos testados. Quando alguém pisa no nosso calo, quando alguém fala alguma coisa que a gente não gosta. Então, nesses momentos também, a gente tem ótimas oportunidades de autoconhecimento. Aliás, a vida tem muito isso, né? Muito da próprio objetivo da vida nossa é ser essa escola, esse ambiente que vai nos apresentando oportunidades para a gente se autoconhecer. Porque se a gente ficar sozinho, isolado, numa montanha, ouvindo o som de pássaros, ouvindo a brisa suave do vento, sem nenhuma provocação, sem nenhum estímulo negativo, agressivo, a gente também não tem oportunidade de nos conhecer e melhorar alguns aspectos que a gente traz dentro de nós, que a gente desconheceria completamente se não fôssemos também testados. Por isso que muitos dizem que é importante a gente estar aberto e agradecer a todas as situações que acontecem conosco. Porque mesmo quando elas são negativas, quando elas nos machucam, sempre há um lado positivo, que é a oportunidade da gente se conhecer melhor e aprimorar o nosso controle interior. Né? E o terceiro aspecto, que é o aspecto que a gente pode chamar de espiritual, sociocultural, que é o campo da racionalidade, é o campo da autoconsciência, é o campo da cultura, é onde nós desenvolvemos a civilidade, desenvolvemos sentimentos
que não estão prontos no ser humano. Eles vão sendo desenvolvidos, né? Nós vamos sendo capacitados para manifestar esses sentimentos, essas habilidades, na medida em que somos estimulados e que respondemos positivamente a esses estímulos. Então, isso a gente já comentou no evento anterior. Então, já falamos também do cérebro, pode passar essa parte. Falamos da constituição tríplice do nosso cérebro. Nós podemos dizer que são 3 cérebros que convivem, né, simultaneamente e que competem. Pode passar. Pode passar. Pelo controle do corpo. Né? Cada um deles tem a sua função. Cada um deles tem a sua utilidade. Né? E, muitas vezes, os conflitos que nós não conseguimos resolver dentro de nós é porque há uma preponderância de um cérebro sobre outro, de acordo com a forma como a gente interpreta um acontecimento. Então, se nós estamos, por exemplo, em casa, né, e começamos uma discussão com o filho, com a esposa, com o marido, né, e aquilo remete a uma memória que o sistema límbico nosso interpreta como uma situação de perigo, de ameaça, a resposta dificilmente vai ser uma resposta racional. Então, nós vamos reagir irracionalmente, nós vamos reagir instintivamente, nós vamos reagir emocionalmente. Né? Nós vamos ter uma reação, às vezes desproporcional, às vezes da qual a gente vai se arrepender depois, né? Porque a gente acaba falando coisas que a gente não queria falar, fazendo coisas que não queria fazer, por conta, né, de uma resposta que está já programada, né, dentro desse segundo cérebro que visa nos proteger, né, pela forma como a gente interpretou a situação. A gente interpretou a situação como uma ameaça. Então a resposta ela é violenta e é rápida. Né, e dificilmente a gente consegue controlar isso com pensamentos positivos, né, alguma coisa que a gente aprendeu de memória na escola, na igreja, em outros lugares, porque aquilo entra em conflito com essa necessidade do corpo responder a uma ameaça. E quando a gente reprime essa reação, muitas vezes o que vai acontecer é o desenvolvimento de uma síndrome de estresse crônica, que vai levar a problemas de saúde. Então a gente fica meio entre a cruz e a espada. Né? Se eu não reajo, né, se eu reprimo essas emoções muito fortes que eu trago dentro de mim, por conta da educação que eu recebi, por conta do medo, né, de perder o emprego, medo do que a outra pessoa vai pensar, do que a sociedade vai pensar, por N fatores eu reprimo, então acontece uma implosão, né? Os hormônios associados a esse estresse que foi causado naquele instante, eles ficam circulando constantemente na corrente sanguínea, causando uma série de danos para os órgãos, porque esses hormônios associados ao estresse, eles são produzidos no corpo para que a pessoa dê uma resposta rápida a uma situação de emergência de perigo. Quando essa situação de emergência ela se torna constante, ou seja, constantemente o nosso corpo é estimulado a produzir esses hormônios fortes, o que acontece? O nosso corpo começa a ser intoxicado, né, por esses hormônios, pelo excesso de hormônios, até que eles são danificados e começam a aparecer as famosas doenças psicossomáticas, como um exemplo, ou doenças de ordem psicológica e muitos outros problemas de relacionamento. Agora, e se eu não reprimo, se eu deixo, se eu extravaso, né, aquela emoção? Eu não posso reprimir isso. Ele falou que eu não posso reprimir, porque isso faz mal, né? Afeta os hormônios lá. Então, agora eu vou gritar, eu vou chutar, eu vou pôr os meus bichos todos para fora. Aí eu também estou numa situação complicada. Eu vou magoar pessoas que eu não queria magoar, eu vou perder meu emprego, né? Possivelmente eu até acabo internado, né? Num manicômio aí, porque as minhas reações não correspondem a uma pessoa civilizada. Então, nós ficamos numa situação muito difícil. O ser humano fica numa situação muito difícil, porque temos a cultura, temos a educação de um lado e temos as necessidades básicas instintivas.
Então, hoje a gente vai falar de uma terceira via, né, que pode nos permitir agir com mais equilíbrio nessas situações, sem a necessidade de ir para um desses dois extremos. Nem reprimir, né, as emoções, aquilo que a gente sente, reconhecê-las, identificá-las, aceitar a existência delas, e, de outro lado, também não simplesmente deixar elas agirem à vontade, ou seja, não sermos possuídos pelas emoções. Porque o problema está não em ter emoções, mas em ser possuído por elas. É aí que a gente faz as besteiras da vida, né, no dia a dia. No trânsito, em casa, enfim, podemos passar. Então, essa imagem que eu vou te mostrar para vocês também, que mostra alguns exemplos de emoções básicas que nós temos no nosso dia a dia. Né? Vocês conseguem identificar aí quais são? Quem gostaria de falar? Fácil, né? Alegria, tristeza, raiva, sujeito ali pegando fogo ali, o medo, né? O nojinho ali, o nojo, né? Bom, esses são apenas alguns exemplos, tem muitas outras emoções básicas. Essas são as clássicas, ou seja, a criança quando nasce, ela basicamente já tem condições de manifestar todas essas emoções em maior ou menor grau. Ela já carrega as condições, os hormônios, a estrutura para vivenciar emoções. Então é da natureza, mesmo do ser humano. O problema não está em sentir emoções. Porque, como a gente já viu, qualquer animal, mesmo que não seja um ser humano, de outras espécies, sentem emoções. Negar as emoções é um caminho muito perigoso. Você fugir das emoções, você reprimir as emoções. Por outro lado, a gente viu que também deixá-las à vontade, né, não dá certo. Então, quando a gente fala de alegria, né, vamos fazer um exercício de reflexão. Vocês conhecem alguma pessoa que é 100% alegre o tempo todo? O dia inteiro, a semana inteira, o mês inteiro? Nós não conhecemos. Vocês conhecem alguma pessoa que é 100% triste o tempo todo, o dia inteiro, a semana inteira? Também não. Mas a gente pode encontrar pessoas que tentam fazer isso. Tentam ser alegres o tempo todo, ou fazem um esforço enorme para ficarem tristes, com raiva o tempo todo. Então, o que acontece? Né? Essas emoções, elas oscilam. Assim como o nosso corpo, ele oscila em momentos que a gente quer repouso e em momentos que a gente quer agitação, movimento, as emoções também se alternam dentro de nós. Então, mais uma vez eu ressalto, o problema não é sentir emoções. O problema é o que a gente faz com elas depois. Então, podemos passar. O que são, então, emoções? Como que a gente pode definir emoções? A emoção, ela, cientificamente falando, ela é o resultado de uma reação do nosso corpo a um estímulo, né, que vem da mente. Por que eu falo que vem da mente? Por que eu não falei que esse estímulo vem de fora? Porque, na verdade, aquilo que nós conhecemos como mundo real, aquilo que nós conhecemos como realidade, como mundo de verdade, na verdade, é uma imagem que foi produzida pelo nosso cérebro dentro de nós, o nosso interior. Nós não recebemos a informação bruta de fora. Na verdade, essas informações são processadas, analisadas, filtradas, passa por uma série de filtros até formar uma imagem, né, com som, né, em 3D, né, até formar essa imagem em 3D, com som, com áudio, com tudo, dentro de nós, e diante dessa imagem, ou seja, uma imagem que foi criada pela nossa mente, nós reagimos com as emoções. Então, essas emoções, elas são mensuráveis. A ciência consegue mensurar essas emoções através de diversos sintomas que o corpo apresenta. Então, emoção tem tudo a ver com o corpo. Né? A psique tem tudo a ver com o corpo. Aquelas
aqueles hormônios que vocês estão vendo ali indicados do lado direito, a endorfina, ocitocina, serotonina e dopamina, são muito famosos hoje em dia, conhecidos como os hormônios da felicidade, e que são, na verdade, associados às emoções da alegria, da excitação, do prazer. Quando a gente sente prazer, quando a gente sente alegria, estamos sentindo, na verdade, esses hormônios inundando a corrente sanguínea e gerando essas sensações. Então, ao contrário, essas três aqui de baixo estão mais associadas ao estresse. Então, todos esses hormônios são produzidos por uma fábrica de produtos químicos que existe dentro do nosso corpo, né, no nosso cérebro principalmente. As principais glândulas, a hipófise, a pituitária, né, uma série de glândulas que existem nessa região do cérebro, cuidam de produzir essas substâncias de acordo com o estímulo que a gente recebe da mente. Então, a mente forma aquela imagem e, mediante aquela imagem que a gente tem na nossa mente, a emoção surge como uma reação, né, do nosso corpo àquela situação que foi criada por nós, certo? Podemos passar. Então, aqui nós temos uma imagem mais completa do cérebro. Aqui vocês estão vendo o cérebro reptiliano, o cerebelo, essa parte do tronco encefálico. Aqui, mais ao centro, o sistema límbico, responsável por essas emoções, principalmente que eu mencionei a vocês. E nessa região mais externa aqui, a região do córtex e do neocórtex, que é onde está a nossa capacidade de ponderar e tomar decisões racionais. Já comentamos sobre isso também. Podemos passar. Não vou me ater muito a essa parte teórica, que não é o nosso objetivo aqui, esmiuçar, pormenorizar. Talvez na parte das perguntas, se surgir alguma dúvida mais específica, a gente pode voltar nesse assunto, né, para aprofundar um pouco mais, mas eu penso que por hora não é necessário para o nosso foco aqui. Então, podemos passar. Então, a gente estava tentando entender o que são os pensamentos e as emoções. Enquanto as emoções, então, são uma reação do corpo, os pensamentos seriam representações que nós criamos, baseados em memórias, baseados em conceitos que a gente aprende, vão dando paradigmas para nós, né, vão dando formas da gente interpretar a realidade, desejos, tudo que está relacionado, então, com desejos, com conceitos, com imagens, forma pensamentos dentro de nós. Esses pensamentos vão sendo, como a gente sabe, armazenados no nosso cérebro e vão ajudando a formar aquele software, né, de navegação que a gente usa no nosso dia a dia. Então, junto com esse software, tem lá o hardware das emoções, né, junto com os hormônios, aquelas substâncias todas, que vão gerar toda essa complexidade que o ser humano é. Então, o ser humano não é só razão, também não é só emoção. Da combinação desses dois elementos, de acordo com a educação que a gente recebeu, de acordo com estímulos que a gente recebe no dia a dia, questões de como nós vemos o mundo, como nós vemos a nossa realidade ao redor de nós, tudo isso vai contribuindo para a forma como cada um de nós reage diante da mesma situação. Então, às vezes, uma mesma situação produz estresse de uma pessoa, produz alegria em outra, produz sofrimento para um e produz prazer para outra pessoa. Isso mostra que não é a situação em si que carrega, né, a qualidade de causar sofrimento ou causar prazer. É a forma como cada um de nós interage diante desse estímulo que a gente recebe. Tá? Então, isso é muito importante, porque dá um empoderamento para nós, como seres humanos. A gente saber que a gente não é assim tão vítima das situações como a gente imagina. Porque a primeira resposta, a resposta defensiva que a gente dá, né? Quando alguém nos questiona um comportamento, é dizer, mas eu fui provocado. Mas fulano não podia ter feito isso comigo, ou com aquilo, com aquele. Mas isso não podia ter acontecido. Mas eu não tinha outra escolha.
Então a gente sempre se coloca num papel muito passivo, muito de vítima das situações. E de fato, a pessoa não está tão errada assim, porque enquanto ela não se autoconhece e não consegue administrar suas emoções, ela é vítima, sim. Só que ela não é vítima como ela pensa que é. Ela não é vítima do outro, ela não é vítima da situação. Ela é vítima, ela é presa, né, das próprias emoções que ela carrega dentro dela e que ela não conhece, não admite, não aceita, não trabalhou, não conheceu e, consequentemente, sofre por conta disso. Então, o conhecimento, você já deve ter ouvido essa frase de um antigo filósofo, né? Conhecimento é poder, ele dizia. Se não foi Francis Bacon que disse. Conhecimento é poder. E no âmbito do conhecimento de nós mesmos, vale essa regra também. Quanto mais a gente conhecer sobre nós mesmos, mais poder nós vamos ter. Não sobre o outro, não sobre as situações. As situações vão continuar acontecendo, quer queiramos ou não, né? As situações difíceis, desagradáveis vão continuar ocorrendo na nossa vida. Porém, nós não temos... fugir a palavra. Porém, nesse caso, nós vamos ter mais controle daquilo que a gente vai sentir diante da situação, né? Então, a forma como nós vamos reagir vai nos dar mais controle. Não é a situação em si que vai desaparecer. Muitas vezes a situação vai continuar. Então, vamos adiantar por causa do tempo, né? Então, nós temos aqui aquela definição que eu passei para vocês. Pode passar mais um. Essa é uma outra pergunta interessante. Sou as emoções e os pensamentos? No primeiro momento, a gente vai dizer sim. Por quê? Eu digo, eu estou com raiva. Né? Eu estou magoado. Eu fui machucado. Né? Eu estou triste. Eu estou alegre. Eu estou com muita raiva. Então, essa identificação que a gente cria com os nossos pensamentos, com as nossas memórias, com as nossas emoções, dá para nós uma falsa ideia de que nós somos essas emoções. E vocês viram que o conceito de emoções não tem nada a ver, né, com quem realmente nós somos, a não ser num aspecto, que é o aspecto do corpo. A emoção é uma defesa do corpo, ela é uma manifestação do corpo diante de um estímulo de prazer, né, ou de dor. Então, essa manifestação, isso que nós chamamos a minha raiva, né, a minha tristeza, a gente fala assim, mas talvez a gente devesse rever essa terminologia, porque essas emoções são do corpo, não de nós mesmos como um todo. Então, a primeira coisa que nós precisamos para que a gente consiga se autoconhecer é reconhecer que nós somos a testemunha dessas emoções, somos aquele que observa essas emoções. Nós estávamos aqui antes dessas emoções aparecerem, né? Elas aparecem, vão embora e a gente continua aqui. Aquele pensamento chato que a gente teve, ou aquele pensamento legal que eu tive, né, ontem, ele não estava na semana passada, ele apareceu ontem e hoje ele já foi embora. Mas quem continuou aqui? A minha consciência, eu mesmo. Então, esses pensamentos, no Oriente se diz que esses pensamentos são como as nuvens que estão passando pelo céu. Né? Eles surgem e desaparecem, surgem e desaparecem, e assim continuamente num fluxo contínuo, né? Essas emoções, esses pensamentos. E é muito importante para a gente começar a entender aquilo que eu falei de não reprimir e também não deixar ser possuído pelas emoções, é entender que nós somos aquele que observa essas emoções, se identifica com essas emoções, que ora gosta delas e ora detesta essas emoções. Então nós, a todo momento, corremos esse risco de nos identificar com uma determinada emoção. E quando nos identificamos, nós somos possuídos por ela. Aí ela toma conta de nós. Ela se incorpora e a gente acha que é ela. Até que no momento seguinte eu falo, nossa, eu estava totalmente fora de mim, não era eu. Por que a gente fala assim? A gente consegue reconhecer que a gente não é aquilo. Que aquilo que se expressou naquele momento, né, era apenas
aquele momento, aquela emoção, aquela reação do corpo diante daquele estímulo. Né? Então, é um passo muito importante a gente reconhecer isso, que as emoções e os pensamentos, eles estão circulando em nós, mas não são nós. Nós não somos essas emoções e esses pensamentos. Os pensamentos, por exemplo, a grande maioria deles, nem nossos realmente são. Nem a posse deles realmente, nem são originais nossos. Eles foram dados para nós. Foram inseridos, como um pendrive com informações que você insere no seu computador. Lá, desde a nossa infância, os nossos pais foram inserindo uma série de informações. A escola, a religião, a sociedade foi inserindo uma série de softwares com informações que a gente passa a assumir como se fôssemos nossos, como se fossem nossos. E, na verdade, são pensamentos de outras pessoas, ideias de outras pessoas, medos de outras pessoas, sonhos, e ambições de outras pessoas que nós compramos, que nós passamos a assumir como nossas. Então, é muito importante a gente fazer essa autoanálise. Daquilo que eu penso, o que realmente é meu, o que realmente corresponde à minha essência, e o que foi anexado, o que foi acrescentado de fora da sociedade e que, na verdade, não corresponde à minha essência. Então, é um exercício interessante para a gente fazer. Das nossas crenças, aquilo que a gente acredita, os nossos sonhos, quantos realmente são nossos? Corresponde àquilo que realmente a gente quer fazer, a gente sonha realizar. E quanto foi projetado por outras pessoas dentro de nós. Isso cria uma pressão muito grande, um estresse muito grande, porque há uma luta dentro de nós entre aquilo que somos e aquilo que as outras pessoas querem que a gente seja, aquilo que a sociedade muitas vezes impõe por bem ou por mal. Tá. Então, podemos passar? Vamos lá. As emoções, elas controlam os pensamentos, ou os pensamentos controlam as emoções? A gente já viu que, na verdade, as emoções, elas conseguem nos controlar quando nós somos possuídos por ela, quando nós nos identificamos com ela. Se eu acredito que eu sou a raiva, se eu não consigo perceber que a raiva está acontecendo em mim, mas que eu não sou ela, então ela toma conta de tudo. Todos os meus pensamentos vão ser condicionados pelas minhas emoções. Por isso que a pessoa fala, não, eu não vou fazer isso, não vou fazer aquilo. Na hora H, ela faz. Porque o pensamento vem de uma região do cérebro, da memória, de uma região, e as emoções do sistema límbico, que é muito mais rápido para responder do que o sistema racional. Podemos passar? Isso a gente já vai... Sim. Então, nós vamos passar rapidamente essa parte, só para a gente ter uma noção. Aqui nós estamos falando dos principais alimentos. Nós somos o resultado de uma combinação de diversos elementos, e o nosso corpo físico, esse mesmo que produz as emoções, a gente estava falando de controle das emoções, depende muito do alimento que a gente dá para ele. Tá? Então, aqui nós estamos vendo um desenho mostrando que a célula precisa de combustível, precisa de oxigênio, precisa de alimento, de energia. E de onde ela tira essa energia? Vamos passar rapidamente. Temos o alimento, o sólido, o líquido, como a gente já sabe. Temos o ar, no Oriente eles chamam de prana. E temos as impressões. As impressões são estímulos que a gente recebe do corpo através dos 5 sentidos. Então, essas impressões também são alimento para nós. Então, não é só o que a gente come, não é só o ar que respira, mas os livros que a gente lê, os filmes que a gente assiste, as experiências que a gente vivencia no dia a dia, também são alimento para esse corpo. Então, pode passar. Tudo isso daqui vai refletir em como nos sentimos. É óbvio, É uma coisa óbvia. A partir do alimento que ingerimos, na forma de experiências, vivências, o ar e o alimento, nós temos uma sensação diferenciada no nosso corpo. Então, apenas para exemplificar,
Pode passar. Então, o que e como você come é como você se sente. Né? Então, dependendo do alimento, pode passar. Nós temos aí 2 imagens, pode passar mais uma. Né? Cada tipo de alimento aqui produz uma sensação diferente no corpo, estimula emoções diferentes no corpo. Né? Você já deve ter ouvido falar de vários problemas de obesidade, né? Que a pessoa come por compulsão, né? Mas dificilmente ela come brócolis, né? Dificilmente ela é compulsiva para comer brócolis. Ela é compulsiva para os carboidratos, os açúcares, né? Os industrializados. Então, isso tem a ver com aquilo que ela quer sentir. Né? Qual emoção ela quer sentir naquele momento? Então, ela busca o alimento para sentir aquela emoção mesmo. Né? Inconscientemente, né? Muitas vezes ela não percebe que está fazendo isso. Então, nós temos isso no campo do alimento, no campo do ar que a gente respira também. Né? Um ar poluído, né? Ele vai causar um certo sentimento em nós, emoções. E um ar puro, outras emoções. Por isso que nós temos a tendência a nos sentir bem quando estamos em contato com a natureza, com ar puro, com bastante energia. Né? Então, e também temos as impressões, que servem como alimento, pode passar. Então, dependendo daquilo que a gente leva de alimento para a nossa psique, né, vai ser o que a gente sente. Quando a gente reclama que a gente está com ansiedade, que a gente está vivendo uma sociedade do medo, que a gente vive estressado, mas veja os filmes que a gente assiste, os noticiários que a gente assiste, o alimento que a gente está levando para dentro de nós. Então, isso repercute, não adianta, é inevitável que isso vai repercutir no que nós sentimos. Então, nós somos muitas vezes reflexo disso. Então, aqueles filtros que a gente pode controlar, a gente não controla, e depois a gente quer controlar o mais difícil. Né? Se a gente não dá muita atenção para as coisas que a gente tem como controlar. Então, note que as emoções, elas vão aparecendo, mas elas não aparecem à toa. Nós alimentamos um ciclo de produção de hormônios dentro de nós, que gera aquelas emoções que depois vão nos fazer mal. Né? Então, pode passar. Agora nós vamos nos ater a um detalhe muito interessante, que é, finalizando, entrando na questão do controle. Quando nós falamos de controle das emoções, né, um detalhe eu ainda não tinha passado para vocês. Quando nós... meio-dia, temos alguns minutinhos. Quando nós falamos de controles do nosso corpo, muita coisa a gente não controla. A gente não controla a digestão, a gente não controla o sistema digestivo de excreção do nosso corpo, circulatório. Muitos processos químicos acontecem em nós sem o nosso controle. É o sistema nervoso autônomo que toma conta. E a respiração, detalhe, é praticamente um dos únicos mecanismos que, embora seja controlado pelo sistema nervoso autônomo, nós conseguimos influenciar. E mais interessante que isso, né, os psicólogos, neurocientistas que estão estudando essas emoções, eles descobriram, aqui nós temos a pesquisa de 2 psicólogos europeus que estudaram esse assunto, eles descobriram que existe uma relação direta entre padrão respiratório e emoções. E mais, eles descobriram que, dependendo do padrão respiratório que eu escolho, eu posso induzir um determinado tipo de emoção. Então, se eu percebo que eu estou sentindo uma emoção, a primeira coisa que eu devo fazer é perceber que eu não sou a emoção. Se eu cair naquela, eu estou com raiva, pronto, eu já estou identificado. Então, primeiro eu tenho que detectar, perceber que a emoção não sou eu. Que a emoção que eu estou sentindo não é a mesma coisa que eu mesmo. Né? Aí, quando eu consigo fazer esse exercício, e para fazer esse exercício eu tenho que estar muito presente, né? Eu tenho que estar muito vigilante, tenho que estar muito atento, eu consigo trabalhar a minha respiração e influenciar nessas emoções. Então, veja que interessante. Eu não consigo controlar os meus hormônios. Quem aqui consegue? Eu não consigo controlar o que os meus neurônios estão fazendo no meu cérebro agora. Eu não consigo. Sistema límbico, então, pelo amor de Deus, né?
É uma coisa extremamente complexa. Para eu conscientemente controlar o meu sistema límbico, eu também não posso. Então, eu posso sim controlar minha respiração. Embora eu não possa ficar muitos minutos sem respirar, mas eu posso controlar o meu ritmo respiratório. E essa descoberta que esses cientistas estão fazendo é muito interessante. Na verdade, uma redescoberta, porque no Oriente eles já conhecem isso há muito mais tempo, né? Então, dependendo de como eu respiro, é um tipo de emoção que eu sinto. Ou seja, eles conseguiram induzir, através de pesquisas em laboratório, nas pessoas certas emoções quando elas eram instruídas a adotarem um certo padrão respiratório. Então, nós podemos fazer isso também. Tá? Podemos passar mais adiante. Vamos rapidamente, então. Os principais tipos de respiração. Nós temos a respiração diafragmática. Essa respiração é a respiração preferida dos yogis, né? A respiração preferida dos praticantes de artes marciais, né? Quando as pessoas estão praticando exercícios de meditação, né? E escolhe-se essa respiração diafragmática, porque ela trabalha uma região que geralmente nós não usamos, e onde o ar fica velho ali dentro de nós. Então, conforme eu respiro com o diafragma, com essa parte de baixo, eu expulso todo o ar velho, eu faço uma renovação de todo o ar, né, e aproveito melhor a minha capacidade respiratória. E a respiração tradicional, que as pessoas conhecem no Ocidente, que é a respiração pulmonar. Então, se eu estou numa academia fazendo exercício físico intenso, uma corrida, eu uso muito esse tipo de respiração. É útil para essas situações em que eu estou em extrema atividade. Né? Então, o que a gente precisa fazer é treinar, né, esse segundo tipo aqui de respiração. Treinar, desenvolver, né, e deixá-la um pouco mais lenta, porque quanto mais rápida é a respiração, mais ativo eu fico, mais elétrico eu fico, mais energizado eu fico, e pronto para a briga, não é? Pronto para brigar. Então, se eu quero apaziguar uma situação, se eu quero neutralizar uma situação perigosa, do ponto de vista emocional para mim, eu mudo o padrão respiratório e automaticamente não tem como aquela emoção de raiva acontecer no padrão respiratório, né, de calma, no padrão respiratório calmo. É impossível uma pessoa ficar com raiva respirando a respiração diafragmática de forma lenta, de forma calma, tranquila, devagar. Isso é muito interessante para a gente perceber. Tá? Então, vamos treinar esse primeiro tipo de respiração. Tá? Essa respiração é muito útil a hora que você estiver querendo grudar no pescoço de uma pessoa e falar gatos e lagartos para ela. Experimente fazer isso. Inspira, né? Vamos fazer juntos, tá bom? Inspira em 4 tempos. 1, 2, 3, 4. Segura o ar em 4 tempos. Solta o ar em 4 tempos. Prende sem ar 4 tempos. Inspira. Segura 4 tempos. E solta 4 tempos. Retém sem ar. Inspira. Segura. E solta. Se você fizer isso umas 4, 5 vezes, garanto para vocês que a raiva já foi embora. Ah, mas a minha ainda não foi. Então continua mais um pouquinho. Continua, olha, garanto, isso funciona 100% das vezes. Ah, mas e para eu lembrar que eu tenho que fazer essa respiração? E para eu lembrar? Esse é o problema, né? Na hora da raiva, sangue ferve, sobe, e eu não lembro de nada, não. Então, previamente a isso, a gente tem que estar motivado. Né? A motivação é, eu não quero perder meu casamento, porque o negócio está feio em casa. Ah, eu não quero perder meu emprego.
né? Eu quero conservar essa amizade, essa pessoa é legal, eu quero conservar essa amizade, vale a pena. Então, eu tenho que estar motivado. Então, uma vez estando motivado, eu tenho que estar presente. Nós temos que aprender a estar presentes no momento, aqui e agora. Se eu estou aqui, mas pensando que eu tenho que fazer outra coisa, se eu estou lá na cozinha ajudando a minha esposa a lavar a louça, mas eu estou pensando que eu queria estar no celular assistindo alguma coisa, no computador, ali já começou a raiva, ali eu já estou reprimindo uma emoção, putz, eu não queria estar aqui. Né? Aí a pessoa chega na cozinha e fala um ar, aquilo para mim eu já explodo com a pessoa, porque na verdade eu não estava presente. Eu estava querendo estar em outro lugar, já estava ali contra a minha vontade, aí já perdeu tudo. Então procurem fazer esse exercício. Quando vocês estiverem lavando a louça, lavem a louça. 100% lavando a louça. Quando vocês estiverem penteando o cabelo, 100% penteando o cabelo. Né? Quando você estiver tomando banho, 100% tomando banho. Não pensando no que você fez, no que você vai ter que fazer. Tá? Isso vai ajudar muito para você perceber o start da emoção, aquele momento que a emoção dispara. Você não vou respirar agora. É agora que é a hora de respirar. Um segundo tipo de respiração, tá? Essa aqui é uma respiração rápida e profunda utilizada em sessões de renascimento, em sessões de, digamos assim, ativação de emoções que estão reprimidas em nós, porque toda emoção reprimida, ela gera uma tensão no corpo que vai se manifestar também na mente. Tá? Então, se eu reprimo uma emoção, eu prendo a respiração, é automático. Né? Isso, se eu estiver só reprimindo. Só que essa tensão não fica ali. Ela segue dias e dias e dias, até que começam a aparecer as dores no corpo. Né? Então, esse exercício, ele é para a gente, digamos assim, ativar esses processos que foram reprimidos no passado. Não importa, você não precisa lembrar do passado, você não precisa recordar a sua infância, recordar quando você estava no ventre da sua mãe, não é necessário. Basta você trabalhar essa respiração. Como ela funciona? Eu inspiro e solto. Né? De preferência, pela mesma via. Então, se eu inspirei pelo nariz, posso até fazer um som para acompanhar. Então, posso fazer assim. Ou essa respiração, vocês percebem que ela é cíclica. Eu não forço, não precisa forçar. Não é isso. Você inspira naturalmente, só que você já solta em seguida, relaxado. Inspira de novo, não segura, já solta em seguida. E não interrompe esse ciclo. Não interrompe, certo? Porque nesse processo, 5, 10, 15, 20 minutos fazendo essa respiração, você vai sentir um monte de coisas interessantes. Não vou adiantar para vocês, porque cada um sente uma coisa diferente. Tá? Então, a gente vai ter a oportunidade de praticá-las na nossa roda de conversa, que vamos fazer na semana que vem, né? Na sala 408. Tá? Então, quem quiser participar, às 11h15. E antes da gente passar para as perguntas, vamos falar aqui dessa terceira respiração, que é a respiração natural, tá? Que ela é muito utilizada quando você está fazendo a meditação. Tá? Então, o que é a respiração natural? É a respiração sem apneia e sem forçar. Tá? Então, eu inspiro naturalmente, a forma mais suave possível. Essa respiração de terceiro nível aqui, embora seja a mais natural, é aquela preferida dos praticantes de meditação, que a gente vai tratar mais profundamente na próxima apresentação nossa, que vai ser só em outubro. Antes disso, nós temos as duas apresentações da Ana, em setembro e começo de outubro, né? E a minha, acho que é dia 20 de outubro.
Em outubro. Então lá nós vamos aprofundar mais esse nível aqui. Então, por hora, nós vamos ficar com essas 3 modalidades. Então, está numa crise emocional, trabalha com esse pranayama aqui, que é o primeiro que a gente aprendeu, respiração de 4 tempos, exercita, vocês vão ver uma memória, não, vocês vão ver um resultado muito rápido, tá? Baseado naquele princípio que a gente estudou. Padrão respiratório influencia no padrão emocional. Tá? Então, é uma respiração muito interessante de se fazer nessas situações do dia a dia em que a gente é posto à prova. No trânsito, né? Exercita a respiração de 4 tempos, né? Você vai ficar muito mais controlado, tranquilo, do ponto de sem precisar reprimir, porque a emoção sequer vai aparecer. Né? A respiração rápida e profunda para experiências com as suas emoções reprimidas, emoções que você reprimiu desde a sua infância. Né? Você consegue trabalhar com esse segundo tipo, que a gente vai fazer na nossa roda de conversa. Tá? Enfim, vamos, por causa do horário, né? A gente já estourou, vamos abrir para as perguntas em relação ao que a gente falou aqui hoje, a gente tentar esclarecer alguma dúvida sobre algo que eu falei que não tenha ficado claro. Tá? Então, fiquem à vontade para perguntar. Silvio, Silvio, nós, na convivência social, classificamos as pessoas de 2 formas: positivismo e negativismo. Isso é decorrência do que nós aprendemos na sala de aula de hoje. De modo que o negativista está lá nos noticiários, né, da TV Bank, da Record, a Taxi, só vendo assalto, homicídio, pessoas sequestradas, desaparecimentos. Estou correto? Assim, a primeira preocupação que eu teria seria em não rotular. Né? Por quê? Porque toda vez que nós rotulamos certo, errado, positivo e negativo, a gente tende a buscar o positivo a todo custo e fugir do negativo. E esse mecanismo gera tensão também. Né? Então, assim, o que eu poderia dizer a respeito dos noticiários, né, é aquilo que nós falamos sobre o alimento. Se eu consumo um alimento que eu sinto que não me faz bem, apesar das emoções fortes que eu sinto quando eu estou vivenciando aquilo, né, tem muita gente que gosta de filme de terror. Por quê? Porque é a emoção que ele quer sentir. Né? Só que tudo isso tem um custo, tem um preço que você paga, assim como quando você utiliza uma droga, né? Você tem uma sensação, você sente uma emoção, mas o preço que você paga para você ter aquilo compensa, vale a pena? Então, se o alimento não está me fazendo bem, né, independente se eu vou classificá-lo como positivo ou negativo, eu paro de comer aquilo. Né? Para alguma pessoa, aquilo pode estar sendo útil, né? E para outra pessoa não ser útil. Né? Então, para mim não é útil, não está sendo bom, então eu procuro me desligar daquilo. O problema é que nós somos viciados em emoções. Nós somos viciados. Né? Então, tem as pessoas viciadas em drogas, pessoas viciadas em chocolate, açúcar, né? Mas no fundo, todos nós somos viciados, na verdade, em emoções. Não é na droga em si, é na emoção que ela proporciona. Né? Lógico, depois tem a tolerância, tem a dependência física também, né? Mas por detrás daquele primeiro impulso está a necessidade da pessoa de sentir emoções. E nós somos viciados também em pensar. Nós pensamos demais, desesperadamente, exaustivamente, compulsivamente. Né? Basta a gente falar, não, agora eu vou ficar 1 minuto sem pensar. Será que a gente consegue? Porque nós somos viciados em pensar. Então, tem cura para esses vícios? Tem. Né? Será que eu evitar os noticiários não é fugir da realidade? É uma escolha. Né? A realidade, ela é para cada
pessoa era diferente. A gente tem a ilusão de que a realidade que eu vivo é a mesma realidade que você vive, que o outro vive, que a pessoa que está lá na montanha, no Tibete, vive. Cada pessoa vive a realidade que ela busca, que ela constrói, que ela procura. A nossa mente cria a realidade que a gente quer ao nosso redor. Você ligou o noticiário às 6 da manhã. Se você ficar 24 horas por dia com a televisão ligada, você vai 24 horas por dia receber notícias que, no final do dia, se você for fazer um filtro, passar numa peneira, aquilo que realmente te acrescentou alguma coisa valiosa para a sua vida, para o seu espírito, para a sua felicidade, você vai ver que talvez 1% do que você viu foi aproveitado. O resto, você mais ou menos vai considerar lixo e vai descartar para no outro dia você encher de novo a sua cabeça com mais informação. Então, nós vivemos uma era, o colega fez uma pergunta interessantíssima, nós vivemos uma era em que nós somos viciados em informação, viciados em pensar, em sentir emoções o tempo todo, a gente está o tempo todo sendo estimulado, a sentir essas emoções, que são emoções fortes, Você assistir a cena de um sequestro, um lá tirando o outro, é forte isso. Talvez você sentir isso de vez em quando, mas todos os dias eu fico imaginando como fica o nosso cérebro sendo estimulado nesse nível todos os dias com essas notícias. Porque se não é nesse canal, você muda para o outro, é pior que o primeiro, se liga o terceiro, é pior que o segundo. É uma competição para ver quem vai mostrar a notícia mais sangrenta, mais terrível, mais chocante. E a gente sendo constantemente nutrido por isso. Então, a gente pode começar filtrando, a gente pode começar tentando reduzir o tempo que a gente fica tendo acesso, que a gente acha que vai ficar desinformado, Então, busca um jornal, busca uma outra fonte, esse não está bom, descarta, já busca um outro, evitar ser, assim, bombardeado tão intensamente por esse tipo de alimento. Eu sugeriria isso. Você pode ter certeza que você não vai ficar desinformado. Você vai receber informação de outras fontes mais qualificadas, mais qualidade. É uma escolha que você vai fazer. A gente tem que ter um pouco mais de carinho com o nosso corpo. Um pouco mais de carinho, de amor mesmo. Porque se a gente não amar, não tiver carinho pelo nosso corpo, quem vai ter? Quem vai ter? Então, se nós tratarmos o nosso corpo com mais carinho, você pode ter certeza que ele vai retribuir para você, com mais bem-estar, com mais prazer, mais felicidade. Ele retribui para você. Se você trata ele, com ele sempre no limite, como você pega um carro, a sua Ferrari de manhã, dirige ela constantemente a 300 km por hora, o que vai acontecer com o seu veículo? Você está forçando ele no limite todos os dias. Ele não vai aguentar. Pode ser a Ferrari, pode ser o melhor carro que existe. Ele vai se esgotar rapidamente. Então, ter mais carinho com o nosso corpo é uma forma de a gente avançar nesse caminho do autoconhecimento.